Boa noite a todos, está entrando no ar a quarta edição do nosso projeto Diálogos da Magistratura, promovido pela EMATRA. Bom dia, boa tarde também para os espectadores que verão o nosso vídeo após a transmissão aqui ao vivo. Nós tivemos agora um som de um caminhão passando do fundo, não tem problema, essa é a vantagem da qualidade de transmissão ao vivo. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês mais uma vez, o prestígio que vocês nos dão por estarem participando junto conosco. E hoje a temática é uma temática muito importante para nós aqui dentro da Justiça do Trabalho, porque é um tema que faz parte do nosso dia a dia, é um tema que habita diariamente todos as varas, todas as unidades da Justiça do Trabalho do Brasil, que é o tema de jornada do trabalho. Não tem como a gente pensar em direito do trabalho sem pensar em jornada de trabalho. O direito do trabalho, em grande parte, surge com reivindicações relativas à jornada de trabalho, e nós estamos hoje aqui reunidos para tratarmos disso, de compensação e banco de horas, com 3 feras, desembargador Eliazer, juíza Vanessa Caran, juiz Maurício Mazur, a quem eu agradeço a todos vocês pela presença hoje, para nós tratarmos de compensação e banco de horas. Estamos vindo de uma reforma trabalhista que mexeu na disciplina da jornada de trabalho do banco de horas, alterou o artigo 59 da CLT. Em grande parte, nós estávamos ainda nos adaptando, não só nós, mas a sociedade como um todo, a essa nova realidade. E eis que surge uma pandemia, e eis que surge medida provisória 927, com regras mais flexíveis ainda de banco de horas, com previsão de banco de horas negativo. Esse é apenas a ponta do iceberg do que nós vamos tratar hoje. Então eu gostaria de dar um alô para todos os nossos participantes. Desembargador Eliazer, começando aí por ti, como é que enxerga essas alterações, toda essa enxurrada de mudanças que estão sendo promovidas, afetando jornada de trabalho, afetando redução de salário, afetando férias, enfim. Como é que é a sua visão para esse momento único que nós estamos vivendo, ou pelo menos sui generis? Fato lá, uma boa tarde a todos. Agradeço muito o convite por poder aqui participar dessa nossa conversa, ainda mais na companhia de tão ilustres colegas como Maurício, Vanessa. Agradeço muito, Roberto, o seu convite para poder aqui, né, que a gente possa tratar desse assunto. E realmente nós estamos vivendo um momento histórico, como você citou, totalmente sui generis, e nós estamos vivendo agora como nós vamos resolver os problemas, né? Como que isso vai chegar até aqui, até o Poder Judiciário, como é que nós vamos poder aí dirimir, eventualmente, conflitos que possam surgir dessa situação. Na verdade, a questão de se tentar apaziguar crises com uma normativa de redução de jornada e consequente redução salarial para se resolver crises obviamente uma novidade, né? Nós, ao longo da nossa história, nós passamos por diversas crises, algumas de natureza somente política, mas a crise política sempre leva à crise econômica e vice-versa, e nós já vivemos uma situação semelhante, assim, lá pelos idos entre 1961 e 64, onde que a turbulência política do país e a turbulência econômica, né, teve um descontrole econômico muito grande da inflação, entre várias variáveis macroeconômicas na época, e aí, nesse contexto, foi publicada a lei que foi apelidada do famoso Acordo Japonês, né? E fazendo menção à reestruturação econômica do Japão após o término do fim da Segunda Guerra Mundial. E ali o Japão fez várias regras com os trabalhadores e as empresas, de modo que havia ali uma redução salarial drástica, com uma redução de jornada, com várias flexibilizações. Mas a lei lá, a 49.23 de 65, ela se baseou, né, como citei agora, na questão do acordo japonês, mas ela levou em consideração algumas medidas
contra o desemprego e em consequência, a assistência aos desempregados. O nosso modelo atual, as medidas provisórias, elas estão tentando garantir que as pessoas continuem empregadas com benefícios assistenciais e também dando uma forma de segurar aí a questão econômica para evitar aí verdadeira bancarrota de alguns setores econômicos agora com essa nossa pandemia que infelizmente aí tem causado tanto transtorno, né? Foi necessário então lá o acordo japonês na questão de que se tentasse tratar de uma forma que mexeu justamente no nosso núcleo duro, né, que é do direito ao trabalho, que é justamente a questão da irredutibilidade salarial, que depois acabou consagrado aqui também no artigo 7º da Constituição de 88, no seu inciso 6º, né? O que tinha o cerne do acordo japonês e depois também que levou numa outra crise, né, a lei de 2015, a 13169, tinha como cerne algo que nós não temos mais. Ou se temos, nós temos de uma forma cuja importância está bastante diminuída. O que é o cerne disso? Seriam as negociações coletivas. Então, seja só, o requisito lá da Lei 49.23 de 65, assim como a do projeto do Pleno Emprego de 2015, visava o quê? A negociação coletiva prioritariamente. Então, para que se realizasse qualquer tipo de acordo, era privilegiada e priorizada, desculpem, a forma feita pela negociação coletiva. Então, nós encontramos ali, lá no acordo de 65, a negociação coletiva como item primeiro, o respeito ao salário mínimo e um limite de 25% na redução salarial e uma obrigatoriedade que essa redução salarial abrangesse também os cargos de direção e de gerência. Deveria haver ali uma proporcionalidade no que se tratasse da duração também de 3 meses, possibilidade de prorrogação, e ali era proibida exatamente a questão do trabalho em horas extras, que aqui agora eu vou entrar no nosso tema, né, que eu começo falando de irredutibilidade salarial, para chegar agora na questão da jornada. Ali, no acordo japonês, havia expressa vedação de que essa jornada fosse prorrogada. A não ser, obviamente, naqueles casos de força maior, né? E também previa ali algo que me parece muito importante numa legislação de ocasião, numa legislação para dar guarida a uma emergência, como é o nosso caso da pandemia. Havia expressa previsão de que, na dispensa de empregados, quando se tratasse de readmissão, as empresas deveriam priorizar aqueles empregados que outrora foram despedidos. Aí, passamos então para esse rápido histórico, nós chegamos aí à Lei 13.189 de 2015, que se chamava lá o PDE, o Programa do Pleno Emprego, PPE, perdão. E ali nós chegamos também à questão de que os estabelecimentos e setores específicos de uma empresa, elas tinham que atuar numa simetria entre o percentual de redução de jornada com o percentual de redução salarial, mas permitia que a redução do salário fosse, obviamente, proporcional. Ou seja, a permissão legal de amplitude maior do acordo coletivo era limitada às pequenas e microempresas, as tão, pelo menos do ponto de vista do discurso, de que sempre se buscava privilegiar ali, como sempre, um olhar diferenciado às pequenas e microempresas, cujas condições financeiras são muito mais agudas do que, obviamente, as empresas multinacionais. Então, é possível dizer que também foi repetido ali, em 2015, repetido da legislação de 1965, o respeito ao salário mínimo e o privilégio à negociação coletiva, ainda que já padecendo de uma certa flexibilidade.
né? Haveria a questão dos prazos, dos acordos, enfim, nós acabamos chegando aí a essas situações de que havia, para se garantir o emprego, a flexibilidade garantida pela Constituição Federal via negociação coletiva, onde se flexibiliza salário e a contrapartida do trabalho. Pois bem, a negociação coletiva não podia e não pode representar uma mera renúncia de direitos sem a contrapartida de benefícios para os trabalhadores. Nós chegamos agora, a partir da reforma trabalhista, nós temos que entender também qual que é a intenção do legislador. A intenção do legislador de 2017 foi claramente a intenção de restringir direitos dos trabalhadores. Numa adequação, numa modernização da legislação, mas o objetivo do legislador era, sem dúvida nenhuma, uma restrição de direitos sob o mote da modernização. Isso, obviamente, trouxe benefícios e malefícios que nós estamos hoje aqui, né, desde 2017, tentando administrar as situações que chegam ao judiciário de forma que possamos aqui encontrar um caminho que venha a prestigiar a atividade jurisdicional no sentido de aplicar a lei. As medidas provisórias agora, elas trazem algo de bastante interessante e de bastante confuso. Para eu ficar num tema e isso não ficar assim enfadonho, de ficar repassando várias situações, algumas coisas me chamam a atenção, embora todos nós tenhamos feito a leitura já da medida, já temos algumas ideias, né, como juízes, como aplicadores e operadores do direito, enfim, algo me chama muita atenção no artigo 62 da CLT, onde é possível agora haver uma redução da jornada. Mas redução de que jornada? Eu faço a pergunta. Se nós, ao aplicarmos, entendemos que lá no início das disposições do artigo, dos seus incisos, é aquele a qual a empresa não tem condições de aferir a jornada desse trabalhador. Se nos nossos julgados nós dizemos que ali não é cabível o deferimento de horas extraordinárias, ou porque o empregador não tem como controlar a jornada desse trabalhador, como que nós vamos aceitar, então, que ele faça um acordo legal de redução de jornada? Ele vai reduzir o quê? Se ele reduz, pressupõe que essa jornada é passível de controle. Então, sendo uma jornada passível de controle, e ele faz este acordo, como que o empregador poderia, numa eventual reclamatória aí no futuro, dizer que não havia o controle da jornada? Se houve a realização de um acordo. A própria questão aqui do banco de horas negativo, esse trabalhador, obviamente que pela leitura, nós podemos chegar àquela conclusão. Se o empregado pede demissão posteriormente e ele ainda tenha horas a prestar, pode ser descontado isso da sua rescisão contratual. E se o empregador faz seu despedimento, ele pode descontar essas horas do banco negativo? Não pode. Vamos analisar pela disciplina legal. Então, nós temos aí, eu estou jogando essas situações aqui, para que isso possa ser, durante esse nosso momento aqui, tratado e que possamos conversar sobre o assunto. Então, está aberta a conversa. Obrigado, desembargador. Maurício, a medida provisória 927, ela basicamente tratou da jornada em dois grandes itens, dois grandes artigos. O artigo 13, que fala do aproveitamento e antecipação de feriados, o artigo 14, que fala do banco de horas.
Antes aqui nós até estávamos conversando e você mencionou a questão dos feriados. A disciplina do artigo 13 ela é interessante porque ela traz uma mescla de vários elementos. Porque, por um lado, ela confere ao empregador um direito potestativo de antecipação de feriado, mas, ao mesmo tempo, são só os feriados não religiosos. Aí o parágrafo 2º joga para um acordo individual, ou pelo menos a concordância do empregado pros feriados religiosos. Como é que você enxerga essa abordagem também sui generis da legislação nesse ponto? Ok, muito obrigado, uma boa noite a todos, boa noite ao Roberto, à Vanessa, ao desembargador Eliaser e a todos os nossos queridos colegas que estão assistindo essa live. De fato, nós temos questões bastante interessantes, apesar de não serem as medidas vedetes das MTs, né, que vieram depois na 936. Com certeza, essas duas medidas colocadas à disposição do empregador para tentar proteger o emprego e a renda, que são a antecipação dos feriados e o banco de horas, são muito importantes, servirão de uma válvula de escape em momento de crise tão aguda e, com certeza, nos trarão grandes questões para serem debatidas, não apenas a nível acadêmico, mas no nosso cotidiano forense. A questão da antecipação dos feriados, ela é muito simples. O patrão antecipa um feriado futuro para compensar a falta de trabalho no período de sua interrupção de atividade. Futuramente, antecipando esse gozo futuro, ele pode, então, aproveitar esse dia de feriado, que seria de feriado, como um dia normal de trabalho, quando tiver o retorno da sua atividade. Agora, a lei coloca duas espécies de antecipação de feriados. A antecipação dos feriados não religiosos e a antecipação dos feriados religiosos. A disciplina é um pouco diferente. Para a antecipação dos feriados não religiosos, o empregador poderá tomar essa decisão como ato unilateral, ou seja, não haverá necessidade de consenso, de ajuste com o seu empregado através de acordo até mesmo individual. É uma prerrogativa do empregador. Já quando trata dos feriados religiosos, a MP 927 tem o cuidado de preservar o exercício da liberdade religiosa do empregado. À medida em que aquele feriado se torna de tamanha importância para o empregado, para a confissão da sua fé religiosa, ele pode, então, recusar isso. Portanto, para feriados não religiosos, é necessário um acordo individual escrito. Nós temos que estar atentos para uma quantidade de feriados religiosos, que são festas de guarda de santos padroeiros, dada a prevalência da religião católica no Brasil, que pode não interessar a um empregado, a um trabalhador de confissão religiosa não católica. Portanto, neste caso, é possível que o empregador converse com o conjunto de empregados e, dentro deles, verifique quais têm interesse em antecipar esses feriados religiosos e quais não têm, porque, por exemplo, para eles não faz sentido para a sua fé e confessa. Tudo bem, então. Vanessa, o Mazura ele abordou aqui a questão dos feriados, que tem esse componente de acordo individual, e foi muito bem destacado, porque em se tratando de feriados religiosos, obviamente os interesses podem ser díspares, de acordo com a religião que seja professada pelo trabalhador, mas isso nos traz também uma temática que me parece que tem sido muito importante, que é a correlação que nós temos entre as negociações coletivas e os acordos individuais, propriamente ditos, né? Porque nós temos situações em que essas mesmas matérias estão sendo disciplinadas em negociações coletivas, e aí vem a lei e diz, olha, ou confere um direito potestativo ao empregador, ou confere poderes para uma negociação através de acordo individual. Como nós ainda estamos nessa primeira abordagem, o que eu gostaria de saber de ti como é que você enxerga essa relação não é nem de força, mas essa relação interpretativa
norma convencional, acordo individual, legislação extraordinária. Como é que fica? Eu tenho lá uma convenção coletiva que disciplina banco de horas, disciplina, vamos supor aí, jornada 12/36. E aí se chega uma lei e diz, olha, você pode fazer um acordo individual para antecipar feriado. Como é que você enxerga essa relação complexa que nós temos entre esses institutos? Primeiro, boa noite a todos que estão escutando a gente ao vivo, a todos e a todas. E bom dia, boa tarde para aqueles que forem nos ouvir e nos ver amanhã através do link. Agradecer o convite da Dematra, na pessoa da diretora cultural e da escola, a doutora Nancy, minha grande amiga. Então, vamos direto ao tema. Bom, primeiro, a Lei 13.467 de 2017, ela já deu o norte de como que as coisas, como que essa mudança de paradigma em relação à negociação coletiva, né? Era uma questão muito arraigada em relação ao direito do trabalho, inclusive a questão é a negociação coletiva, o cerne do direito coletivo do trabalho, que sempre, né, foi uma disciplina que a gente estudou, inclusive vinha dada nas universidades de forma conjunta, e veio a 13.467 e, de alguma forma, né, atenua a força da negociação coletiva. Trazendo já para a medida provisória 927, o artigo 2º, então, quer dizer, o início já no início da medida provisória, ele é muito claro. Ela fala que os acordos individuais escritos, então ela fala acordos individuais, para não dar nenhuma margem de dúvida. Acordos individuais escritos, eu estou lendo aqui na tela do computador, terão preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites apenas da Constituição. Né? Então, assim, ele deu uma abrangência, uma força para o acordo individual durante a vigência, né, da pandemia, que a gente nunca tinha visto. Né? Então, assim, não é só o negociado sobre o legislado, não é mais a questão do acordo coletivo em relação à convenção coletiva, não. É o acordo individual, aquele feito entre o próprio empregado e o empregador. Eu acho que, assim, a gente ainda é tudo... Em termos de jurisprudência, ninguém viu nada, ninguém apreciou. Eu acho que a gente vai ter duas realidades bem complicadas de apreciar. A primeira, que a gente provavelmente vai chegar, vai ser discutindo a questão dos vícios de consentimento dos negócios individuais. Né? Em que circunstâncias que eles foram feitos, sob que condições que eles foram feitos, quais as opções que foi, né? Foi dada, porque o acordo ele pressupõe um acordo de vontades, né? Houve efetivamente esse acordo de vontades em uma pandemia reconhecida legalmente. É possível a gente falar em acordo de vontades, né, livre, desimpedida? Então, assim, acho que a primeira questão que a gente vai enfrentar é essa, em relação ao acordo individual. Passada essa primeira fase, não, então o acordo individual é válido, então superou qualquer vício, né? Essa seria uma questão preliminar. Superado qualquer vício do acordo individual, como é que ele seria analisado em relação a uma norma coletiva que se contraponha a esse acordo individual? Acho que aí a análise vai ter que ser feita assim, caso a caso. Primeiro analisando se essa norma ela conflitua no período da pandemia, porque o que pode acontecer? Vamos supor num banco de horas, né? Que a gente vai trazer para o nosso tema de hoje. Eu tinha um banco de horas negociado coletivamente, veio a pandemia, eu tive uma realidade completamente diferente da empresa, que teve que interromper determinado setor, que teve que interromper determinadas atividades, e eu preciso fazer um banco de horas mais específico. Aí a compensação do banco de horas da pandemia, da medida provisória 927, ela tem um prazo de alargado de compensação, inclusive para início de compensação, né? Então ele é 180 dias a contar do fim da vigência do estado de pandemia. E a gente tinha um banco de horas anterior que ficou paralisado, teoricamente, e que vai voltar a compensar num outro momento. Então, assim, a gente não vai estar nem falando de duas normas, de validade de duas normas, ou, né, de dois contratos. A gente vai estar falando
realmente da coexistência, né? Se superada essa questão da validade. Então, eu acho que, assim, no primeiro momento, a tendência é preservar a validade da norma coletiva, é dar preferência, até porque houve uma negociação com o sindicato. O que o professor Homero falou lá no curso dele também é uma questão que a gente vai ter que analisar, questões que não estão previstas na Constituição, mas que estão arraigadas nas questões de direito de trabalho, tipo, como questões adicionais noturno, de outras, previsão de tempo de intervalo. Então, assim, são questões que, se a gente alargar muito o entendimento, eu acho que vai ser complicado de tratar isso muito individualmente, né? Caso a caso. Acho que vai ter que, onde a norma coletiva é razoável, ela seria aplicada de forma coerente, mesmo em momentos de pandemia, eu acho que a tendência é que ela seja preservada, né? Em detrimento de um acordo individual que possa ser extremamente lesivo àqueles empregados. Obviamente, se o acordo individual não for altamente lesivo, for observando o período que nós estamos vivendo, ficou comprovado que foi na preservação do emprego, porque eu acho isso uma questão importante, que inclusive o próprio professor Homero falou que o sentido da norma tem que ser observado nesse momento. Então, se houve a preservação do emprego, se isso refletiu, talvez um acordo individual possa ser validado. Então, eu acho que vai ter que ser analisado caso a caso mesmo. Bom, passadas as considerações iniciais, os nossos espectadores que já assistiram outras lives sabem que a gente começa para a sessão bem mais divertida e, de certa maneira, sádica, que a gente começa a apertar um pouco mais os nossos participantes para tentar resolverem, ou pelo menos darem um primeiro panorama aí para nós e algumas problemáticas. Então vamos respeitar aqui a hierarquia, no mínimo administrativa aqui da questão, né? E começar pelo tribunal. Desembargador Eliazer, é uma questão quase recorrente em todas as outras lives que nós fizemos, o fato de que as normas que vieram com as medidas provisórias, elas trabalham com a ideia de que estão digamos assim, num quadro branco, de que elas estão entrando num cenário sem normas pré-existentes, sem dispositivos contratuais ou convencionais pré-existentes, e a partir de agora você faz assim. Só que nós sabemos que não é tão simples, né? Vamos pegar o exemplo, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do artigo 14 mesmo, que estabelece a possibilidade do acordo individual de compensação de jornada. Mas vamos supor, o que não é nem um pouco raro, pelo contrário, vai ser a regra, que já exista uma norma convencional disciplinando a compensação de jornada para a categoria na qual aquele trabalhador está inscrito. Como é que fica essa conjugação de fatores aqui? O acordo individual que está sendo firmado com fulcro no artigo 14 da medida provisória 927, ele constitui uma exceção e é um instituto completamente apartado da norma convencional, de tal sorte que as partes têm plena liberdade para negociar os termos dele, ou a norma convencional permanece em vigor e as restrições que ela estabelece não podem ser afastadas pela norma excepcional da medida provisória? Como é que o desembargador enxerga isso? Lembrando de ligar o microfone. É uma forma de fugir da pergunta. Ele desliga o microfone e aí ele foge da pergunta. Não, o teu microfone está desligado ainda. Isso, agora ligou. Consegui. É que era para apertar, mas nem tanto. Foi um torniquete. Bom, obviamente que aqui, né, falo por mim, né, nem sequer pelo entendimento da turma nas situações. Eu penso assim, e como eu procuro nortear todo e qualquer entendimento que expresso através de voto, ou uma manifestação como essa agora, ou, enfim, em qualquer lugar. Nós temos que analisar as coisas sobre os princípios que norteiam o direito do trabalho. Então, a partir do momento em que, ao se analisar um fato concreto, de um acordo, da vigência de uma norma coletiva,
onde a convenção ou o acordo coletivo de trabalho ele explicita, faz um regramento bastante específico de como se proceder com os acordos individuais, enfim, chancela sindical, restrições aqui e ali, ampliações que sejam. E agora, com a norma de exceção, que nós podemos dizer até, estamos vivendo um regime de exceção dessa normatização exagerada, exacerbada, por conta aí da questão da Covid, não diria até exagerada no sentido pejorativo, mas eu digo de quantidade de normas que a própria pandemia está exigindo que haja essa produção toda por nossa conta, né, por conta do legislador. Eu analisaria uma situação assim, obviamente norteado pelos princípios e pela boa-fé. Né? Então, se esse acordo feito individualmente com o empregado, ele foi norteado por uma empresa de um setor que estava efetivamente ali necessitando desse amparo legal, havendo boa-fé do empregador ao submeter, porque, na verdade, esse acordo, na verdade, submete o empregado a determinado acordo ali, com pouca possibilidade que ele vai ter de discutir, dizer, não vou fazer esse acordo, ainda mais numa época dessas, né? Me parece que aí, obviamente, é um contrato de adesão. E se esse contrato de adesão ele está respeitando a situação da pandemia, efetivamente, norteado pela boa-fé, não tem como nós retirarmos uma validade, ainda que por determinado período, desse acordo que venha, de certa forma, a colidir com o regramento ou outro estabelecido no contrato coletivo de trabalho, via convenção, via o acordo coletivo, de modo que temos que analisar aí a questão da ausência de prejuízo para esse empregado, mas também com aquele olhar que deve ter o julgador da realidade que está vivendo o país em determinado momento e também da situação daquele empregador e por que razão foi feito o acordo num sentido mais restritivo do que seria feito em situação normal, né, de trabalho. Eu iria por esse caminho. Maurício, o sistema de compensação que foi fixado aqui na medida provisória, ele é também sui generis, porque ele estabelece lá que você tem uma quantidade de horas que você vai, digamos assim, computar no banco de horas previsto no acordo individual ou na convenção coletiva durante o período de calamidade pública, que pelo decreto da calamidade pública vai até o final desse ano. A partir do término da calamidade pública, supondo-se que seja a partir do término da vigência do decreto, são 18 meses para essa compensação. Então, assim, uma regra que foge completamente da sistemática do artigo 59, seja para fins de banco de horas convencional, ou individual, ou tácito mais ainda, né? Porque os módulos de compensação são todos bem diferentes. Como é que você consegue enxergar uma situação como essa, em que você tem um trabalhador com módulos diferentes? Vai ser necessário compartimentalizar, estabelecer, olha, essa é a quantidade de horas que tem que ser compensadas em até 18 meses, essa é a quantidade de horas do acordo de compensação convencional, ou não, tem que ficar tudo subordinado ao convencional ou ao anterior, fazer uma mescla dos regramentos. Como que você imagina, porque por enquanto está no campo ainda do direito em tese, lidar com essa situação para lá de fora do comum? Certo. Eu acho que a abordagem dessa questão, nós temos que começar pelas limitações temporais da adoção dessa medida de compensação especial através desse banco de horas, que vou chamar aqui de banco de horas da pandemia, apenas para diferenciá-lo do banco de horas normal. Nós temos o seguinte, a primeira questão a se colocar é que o período para a adoção desse banco de horas da pandemia, ele está muito bem definido na norma, que vai de 20 de 3 de 2020 até 31 de 12 de 2020, ao menos por enquanto, que é o período de
duração desse estado de calamidade pública que autoriza essas normas de exceção. Uma outra questão que nós temos que analisar, é um prisma completamente diferente, é o limite temporal para compensação do saldo gerado ao longo do banco de horas da pandemia. E daí o limite dele já não é mais até o estado de calamidade pública, e sim a partir dele, 18 meses. Portanto, este período para compensação do saldo gerado no banco de horas da pandemia vai de 1º de janeiro de 2021, né, se assim for mantido o estado de calamidade pública, até 30 de junho de 2022. Agora, a pergunta que foi colocada, ela é muito interessante. Como que ficam os bancos de horas que já haviam sido negociados, que já estavam adotados quando houve essa surpresa do estado de calamidade pública? A minha opinião a respeito disso, e que parece que é uma opinião dominante desses estudos preliminares que estão sendo feitos a respeito do tema, é de que, a partir do momento em que se adota esse banco de horas da pandemia, qualquer outro banco de horas que viesse sendo adotado pelo empregador, ele fica suspenso. Ou seja, enquanto vige o banco de horas da pandemia, não há lançamentos de créditos e de débitos no banco de horas normal, ou seja, aquele que foi negociado coletivamente através de um ACT, CCT, ou mesmo aquele banco, o banco de horas colocado por ACT, ACT ou CCT. Ao final do banco de horas da pandemia, o banco de horas normal, que havia sido suspenso, ele volta a operar normalmente pelo prazo que lhe faltava ainda de compensação. O importante de ser colocado é o seguinte: em um determinado momento é muito provável que esses dois bancos de horas coexistam. A partir do momento em que for encerrado o banco de horas da pandemia, ele ainda surtirá efeitos de compensação por mais 18 meses. E aquele banco de horas normal que havia sido suspenso, provavelmente ele vigerá durante alguns meses, ou às vezes até no prazo máximo de 1 ano, na mesma época em que o banco de horas da pandemia está sendo operado, com a compensação e não mais com lançamentos, porque ele já foi encerrado. De fato, é uma situação complexa para o empregador, mas ele terá, sim, que separar as horas de compensação de um e de outro banco de horas. Porque a MP 927 ela é muito clara no sentido de que as compensações do banco de horas da pandemia servem exclusivamente para a recuperação das horas não trabalhadas em razão da paralisação da atividade do empregador. Coisa muito diferente do banco de horas normal. Ou seja, esse vai ser um trabalho muito grande para os departamentos de RH, para aquelas empresas que dispõem, que nós sabemos que são muito poucas. Resultado de tudo isso, essa vai ser uma questão que provavelmente será trazida para a análise judiciária. Nós teremos que nos debruçar sobre a correta compensação quando esses dois bancos de horas coexistirem. E essa é só a ponta do iceberg. Eu vou deixar o restante do iceberg agora para a Vanessa, e até porque eu vou encaminhar uma pergunta que me foi feita na semana passada. Teve um colega que veio conversar comigo a respeito, a gente ficou conversando por telefone, e aí quando ele surgiu com a pergunta, eu falei, eu não sei responder ainda, mas eu já sei o que eu vou perguntar na live sobre esse assunto. Então vamos deixar o abacaxi para a Vanessa aqui. Vanessa, nós estávamos falando de uma situação aqui de banco de horas, tá? Vamos fugir um pouquinho do banco de horas, embora não muito,
Vamos supor que eu não esteja falando de banco de horas. Vamos supor que eu esteja um trabalhador que estava sujeito ao regime de compensação 12 por 36. E aí vem a medida provisória 927 e diz, olha, você pode antecipar os feriados. Mas nós sabemos que desde a reforma... Antes até os feriados não computavam no regime 12 por 36 por entendimento jurisprudencial. Mas depois da reforma trabalhista, os feriados passaram a estar inclusos no regime 12 por 36, considerado como compensado já pelo regime normal. Aí a lei diz, olha, você pode não só antecipar os feriados, como você pode também acumular essas horas do período em que houve essa interrupção, através de acordo individual ou coletivo, e você pode depois compensá-las mediante a prorrogação de 2 horas diárias até o limite de 10. Mas eu estou falando de um trabalhador em regime de compensação 12 por 36. E como é que fica para esse trabalhador, então? Como é que ele vai compensar esses intervalos? Ele pode trabalhar, então, em prejuízo das 36 horas daí para compensar? Ele pode trabalhar 14 horas? Como é que funciona nesses casos? A 13467 de 2017, ela trouxe diversos contornos em relação à compensação e mais especificamente a 12 por 36, né? Ela normatizou a 12 por 36 e mais, a 12 por 36 ela era mais específica a determinadas categorias que negociavam coletivamente e pela 13467 ela simplesmente se tornou possível para quem a adotasse dentro do modelo que foi permitido, né? Então, o que acontece na 12 por 36 da CLT, né? Trazida pela 13467? É autorizado o trabalho além das 10 horas nesse regime de escala e os feriados que o TST entendia que não podiam estar compensados, né? Passaram a estar inseridos dentro dessa jornada. Então, uma vez existente um feriado dentro da 12 por 36, ele já estaria, sendo um dia de trabalho, ele já estaria compensado pela folga prevista nessa escala. O que a medida provisória faz? Ela fala de compensação de feriados, ela não especifica em relação a nenhuma modalidade, a nenhum regime específico. Mas a gente também pode fazer uma interpretação da medida provisória completamente dissociada a tudo que a gente já tem, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma legislação que, ao disciplinar o 12 por 36, fala que os feriados estão inseridos naquele regime, eu acho que no caso de escalas 12 por 36 não seria possível essa antecipação de feriado, porque a gente estaria... uma lógica que ela não seria compatível, né? De você trazer um feriado para compensar se ele já está dentro da jornada que já está previsto. Então, acho que não teria o que compensar, né? E tem mais, a outra questão, a medida provisória, quando ela autoriza o banco de horas negativo e traz a limitação da jornada, ela fala especificamente de que isso poderá ser compensado no momento futuro, observada a carga semanal até o limite de 2 horas diárias. Então, assim, fazendo uma leitura, uma interpretação sistemática da nossa legislação, né, da legislação que está vigente, com a da medida provisória, até porque não é garantido que a medida provisória seja aprovada pelo Congresso, então, assim, ela pode ter durado esse tempo e daqui da noite para o dia ela perdeu seus efeitos. Então, a gente vai trabalhar com a legislação que a gente tem. Então, acho que a gente tem que fazer essa leitura, essa interpretação sistemática, olhando para o que a gente tem em conjunto com a medida provisória. E se a MP não tratou da 12 por 36 e limitou expressamente o limite de 2 horas diárias, né, até o limite de 10, no caso, eu acho que na jornada 12 por 36 ela estaria excluída dessa possibilidade, porque eu não teria como estender uma jornada 12 por 36, né, além desse limite, sem estar ferindo o que a própria MP coloca. Então, no meu entendimento é esse, o feriado, então, só para resumir, o feriado, assim, nessa primeira leitura que a gente está fazendo, né, eu acho que aí pode vir muita coisa ainda pela frente, mas
a princípio, os feriados não poderiam ser compensados. E para fins de banco de horas negativo, eu acho que a 12/36 estaria excluída, até porque ela é um regime diferenciado, que nem sei se seria possível trabalhar com um banco de horas dessa forma. Nessa maneira como você expôs aí, realmente o 12/36 não consegue aproveitar nada desses dispositivos, né? Quer dizer, a pessoa vai ficar com um saldo eterno, porque eu não vou conseguir compensar jamais, né? Porque eu não vou conseguir colocar 2 horas a mais por dia e não vou poder prejudicar as 36. Que é mais um dos temas que... Só um parênteses que desculpa, Roberto, que eu não coloquei, assim, a não ser que você descaracterizasse completamente, você não fizesse a compensação dentro do dia, você fizesse na folga, mas daí você descaracteriza completamente o regime, porque ele não teria de outra forma para compensar que não fosse nas folgas, entendeu? Então aí eu acho que você estaria descaracterizando o regime, por isso que eu não vejo como compatibilizar, entendeu? Você acha aqui, só emendando, para a gente não voltar só depois a esse tema, Vanessa, seria possível, por exemplo, um trabalhador que habitualmente está sujeito ao regime 12/36, tem essas horas acumuladas, a empresa pode, por exemplo, colocar ele como se fosse um exercício de ius variandi, em jornada de 8 horas, tá? E botar todos os seus 12/36 em jornada de 8 horas, 6/1 que seja, 5/2, pouco importa, só para fazer essa compensação e depois voltar todo mundo de novo pro 12/36, é viável talvez esse cenário, não? Roberto, assim, pela MP, tudo pode, né? Porque a partir do momento que a MP autoriza acordos individuais em relação a tudo, se você for pela interpretação literal da MP, o empregador não estaria fazendo nada do que a lei não autoriza, né? Mas eu acho muito complicado, acho muito arriscado o empregador trabalhar com essa dinâmica. Por quê? Porque depois ele não vai conseguir voltar para a realidade do 12/36, porque ele vai ter ele vai ter 2 períodos concomitantes ali de compensação. Ele vai estar num período pós-vigência da MP, né? Que a MP, ela teoricamente, se ela for convertida em lei, né? Ela já prevê a sua vigência, que é até o final da pandemia, até o que foi declarada, né? O estado de calamidade, 31 Então, assim, você vai ter um período de compensação dentro do retorno da jornada padrão dele. Eu não sei se ele vai, assim, se ele conseguiria compatibilizar essa realidade. Eu acho que a gente falando no plano teórico de muda, está dentro do poder diretivo e tal. Mas, assim, em termos práticos, eu acho que as realidades não conseguiriam conversar, entendeu? Então, eu acho que o empregador teria muita dificuldade, por isso que eu acho que qualquer medida que seja tomada no sentido de tentar preservar o emprego, utilizando essas possibilidades que a MP trouxe, ela tem que ser pensada no hoje e no amanhã, né? Como que eu vou compatibilizar isso? Porque são voltadas para a preservação do emprego. Então, não adianta o empregador fazer tudo isso e quando passar e ele vê que isso não resolver, ele simplesmente manda todo mundo embora. Então, eu acho que assim, a coisa tem que ser pensada, até porque tem mais uma situação que eu vou colocar aí só para finalizar. Tem a MP 944, que trata da questão dos empréstimos e que ela está conjugada essa questão, né? O empregador que faz uso disso para preservar emprego também, ele poderia estar usando todas essas medidas sem um compromisso da preservação do emprego, né? Então, eu acho complicado, eu acho que ele não conseguiria operacionalizar essas 2 situações que você colocou. Desembargador Eliezer, uma característica muito forte, principalmente da MP 927, mas ela aparece também em outras depois, é o fato de que, não só em grande parte some um pouco a figura da participação sindical, como às vezes do próprio acordo. Existem muitos elementos de direito potestativo, né? Teletrabalho, né? O empregador pode colocar o pessoal em teletrabalho. Hoje mesmo nós estamos vendo aqui a questão da antecipação de feriados, é um direito potestativo, o empregador tem só que comunicar com 48 horas de antecedência.
quando vai falar do banco de horas, no artigo 14, ele coloca no parágrafo 2º que a compensação do saldo de horas pode ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo, quer dizer, um regime de compensação de puro arbítrio. Arbítrio aqui não necessariamente no sentido negativo da expressão, mas no sentido de que está incondicionada, não está pré-determinada. Nós sabemos que não raras vezes a validade do acordo de compensação é ilustrada com a presença, ou pelo menos a transparência, dos critérios de compensação. E aqui o critério de compensação é, dentro dos próximos 18 meses, o empregador decide quanto que vai conceder essa compensação. Do ponto de vista da análise da própria validade do regime de compensação, das oportunidades em que essas compensações são realizadas, influencia o fato de ser direito potestativo? Influencia do ponto de vista probatório? Influencia do ponto de vista interpretativo essa questão? Olha, Roberto, a meu ver, sim, influencia. Porque, analisando, nós não analisamos de lege ferenda, né? Na verdade, nós estamos fazendo uma análise assim de litígio futuro, né? Até porque acredita-se que com o fim da pandemia e a preocupação que a Vanessa colocava ali no regime 12/36, quando acabar, como é que vai resolver depois, né, com esse trabalhador? É a mesma coisa numa situação como essa. Eu volto ao ponto em que me manifestei anteriormente, no sentido de que nós temos que analisar aí a situação muito caso a caso. Houve prejuízo neste período, né? Ao voltar, chegamos lá em agosto, com o final da vigência dessas medidas provisórias, aí tanto a 936 quanto a 927, uma em 1º, outra em 14 de agosto, se não houver, obviamente, as edições, enfim, nós vamos nos deparar com uma situação de empresas que fizeram acordo individual, daquelas que, com alguns trabalhadores, com outros não, conforme o setor que estava ali envolvido a empresa. Então, o raciocínio que eu faço é sempre da situação do prejuízo, e do prejuízo do ponto de vista amplo, né? Houve o prejuízo, obviamente que há aí um prejuízo a partir do momento em que você se sente obrigado a ter que prestar um horário aqui e ali. Mas, por outro lado, dada a situação da garantia do emprego e se for um setor do ramo produtivo, que seja, e que ele realmente está sofrendo, está padecendo com as questões econômicas decorrentes da pandemia, e não de má gestão, que eu acho que isso é uma observação que o judiciário deve se prestar a fazer, porque o que tem se buscado também, se percebe, aí uma tábua de salvação que tem havido nesses acordos aí para muita empresa que estava padecendo de má gestão. Então aí resolve dizer, olha, agora chegou a salvaguarda, vamos fazer acordo, vamos reduzir os salários, vamos suspender os contratos e vamos arrumar a casa. Acho que esse é um raciocínio que nós vamos ter que, com a mão do judiciário, coibir. A situação ela é muito específica e dentro da especificidade da pandemia. Então, a partir do momento em que formos analisar, no caso concreto, um acordo coletivo, um acordo individual de trabalho, da validade dele ou não, em tempos de pandemia, o primeiro raciocínio a se fazer, penso eu, se esse acordo feito na pandemia foi decorrente de problemas estruturais da empresa, de problemas econômicos do país em relação àquele setor e daquela unidade produtiva. Porque daí nós podemos analisar, ao rigor da lei, com os princípios de direito do trabalho, aplicação, obviamente, aí ao caso concreto, de se assegurar que
a aplicação, a utilização, a força do empregador ao impor esse determinado contrato, esse determinado acordo, isso resultou exatamente da boa-fé. Se não há boa-fé, aí cai no nosso lugar comum dos contratos, né, da adesão feita por má-fé. Não sei se eu abrangi aí a tua pergunta, se eu entendi a situação. Tá ótimo, desembargador. Maurício, no que diz respeito à questão da convivência desses diversos regimes de compensação, a compensação prevista na 927, ela é uma compensação sui generis, já dissemos isso, né, a questão dos 18 meses depois. Ela é uma compensação delicada, porque, diferentemente daquelas nossas compensações habituais, às vezes banco de horas de 12 meses, por exemplo, mas em situações normais de trabalho, nós estamos falando, às vezes, de alguns minutos, algumas horas por dia, mas agora, às vezes, tem empresas que estão com atividades paralisadas por 1 mês, 2 meses de atividade, então uma quantidade de horas brutal, em tese negativadas nesse cenário todo, né? Duas perguntas daí, tá emendando aqui. A primeira delas é, caso, vamos supor, a gente falou antes, a compensação tem que ser compartimentalizada, ela tem que ser bem dividida, não pode separar. Vamos supor que não haja esse cuidado, que, diga-se de passagem, não é raro acontecer. Vamos supor que haja uma confusão, que haja pagamentos em caráter amplo e genérico para todas elas, né? Ou que haja compensações, sem que haja indicação especificamente de qual hora que estava sendo computada. Como é que você entende isso? Anula tudo? Anula esse regime em particular? Anula o regime que era o regime compensatório anterior? Tenta se dividir contabilmente essa questão? Muda a abordagem nesse caso ou não? É a sistemática interpretativa que nós já vínhamos adotando antes? Sim. A complexidade que foi trazida pela instituição paralela desse banco de horas da pandemia, né, com certeza resultará em diversas questões, em diversas dificuldades para a gestão da empresa e, com certeza, para nós no cotidiano forense. Não há dúvidas quanto a isso. O que é bem importante de se dizer é que não há uma possibilidade jurídica de transferência de saldos entre esses bancos, porque a razão da instituição desse banco de horas da pandemia, que é um banco de horas negativo por origem, apenas com lançamentos de débitos para posterior compensação, quando se encerrar esse período do estado de calamidade pública, não permite que se utilize depois, dentro dele e vice-versa, créditos e débitos com os bancos de horas normais, que, em geral, são determinados por uma sazonalidade de produções, de demandas produtivas em tempos normais de economia. Isso varia de empresa para empresa. O risco que o empresário corre de aproveitamento intencional ou mesmo por descuido do seu RH, o que quer que seja, é muito grande. E, de fato, leva à invalidação desses lançamentos. Porém, nós temos que estar bastante atentos qual é a finalidade dessas medidas excepcionais, que é de proteção do emprego, da existência do emprego e também da renda do empregado. Veja que o banco de horas é uma medida que não leva ao prejuízo imediato da renda do trabalhador e é uma medida muito usada em larga escala para a preservação do emprego, mesmo em tempos normais. Portanto, ele tem que ser absolutamente privilegiado, ainda mais em tempos de pandemia, onde este banco foi criado de forma transitória, excepcional e com a finalidade exclusiva, isso é bom que se diga, exclusiva de compensar as horas de paralisação da atividade do empregador.
Então, me parece que nós, juízes, quando operarmos o julgamento de um caso onde envolve uma sobreposição, um compartilhamento indevido desses lançamentos de saldos, devemos nos atentar para a importância do Instituto e invalidar cirurgicamente, parcialmente, tão somente aquela compensação que foi feita de modo errado. Agora, não invalidar o Instituto do Banco de Horas como um todo, jogar fora, no lixo, o esforço que o empregador fez para preservar o emprego e a renda do trabalhador em situação tão adversa. Vanessa, então, aqui complementando a explicação do Maurício, nesse caso aqui, vamos supor, então, que eu tenha entrado nesse modelo de banco de horas com um saldo positivo de horas extras do meu regime de compensação banco de horas individual ou de negociação coletiva, o que é mais provável, anterior. Essas horas que estão sujeitas a esta compensação, então, no teu entender, eu poderia descontar daquelas outras horas ou eu tenho que manter a contabilidade dessas horas apartadas? Não, eu acho que como o Maurício colocou, eu acho que os dois bancos de horas têm que ser tratados de forma apartadas, até para que se a invalidade de um não comunicar em relação ao outro, porque eles foram instituídos, criados em momentos diferentes, né? Com o propósito, ainda que ambos sejam de compensação, mas com propósitos diferentes, né? Como o Maurício ressaltou em vários momentos da fala dele, o propósito da MP 927 é a criação de um banco de horas para a preservação do emprego. Então, o que o empregador faz? Ele resolveu não optar pela suspensão do contrato, né? Ou pela eventual redução de jornada com redução de salário, porque ele acredita que em algum momento a produção dele vai voltar, não só voltar, como ele vai precisar que o empregado trabalhe em regime de hora extra. Então, ele vai manter o salário daquele empregado para que, num momento futuro, essas horas que ele deixou de trabalhar no período da pandemia, ele vá compensar depois. Então, assim, essa é o banco de horas da 927. No banco de horas anterior, né, que agora está regulamentado pelas alterações da 13467, não é um banco de horas normal, com aquela intenção de não pagar hora extra para reduzir jornada num período e compensar num outro, ou para o empregado que emendou feriado, ou para uma situação que são corriqueiras do dia a dia e que não demandam um período tão significativo, né? Uma quantidade de horas tão significativa. É importante, assim, só pontuar que ainda que, na maioria, eu acho que o que vai ser mais corriqueiro seja o banco de horas negativo, vai existir situações para determinados setores em que o banco vai ser positivo também, né? E que o banco vai ser positivo também. E que o positivo é mais fácil da gente trabalhar, né? O positivo ele é um pouco mais fácil da gente trabalhar, porque eventualmente não compensou, paga, né? Agora, o negativo não compensou, quem vai pagar é o empregado. Então, assim, eu acho que a gente tem que separar, tratar dos bancos de horas de forma individualizada, o que for feito no período da pandemia, até porque ele pode ser feito individual, por um período de compensação maior, sendo que, em relação ao 13467, o individual é só limitado, né, ao período de 6 meses. Então, assim, a gente tem várias particularidades que eu acho que o empregador misturar as horas num saco e compensar tudo junto, ele vai estar se complicando, né, para eventual validade do banco. Então, eu acho que a tendência é que seja analisado separadamente.
Só para a gente encerrar aqui, Vanessa, mas também complementando, você acha que, de repente, o artigo 13, parágrafo 1º, quando ele fala dos feriados em particular, ele reforça esse entendimento, no sentido de que a lei, quando falou da possibilidade de eu utilizar essas horas para bancos de horas já existentes, ela foi expressa? Aqui, só para até para os nossos espectadores acompanharem, o artigo 13, parágrafo 1º, diz o seguinte: os feriados a que se refere o caput poderão ser utilizados para a compensação do saldo em banco de horas. Ou seja, ele alude expressamente a um saldo pré-existente e diz, olha, esses feriados que você está antecipando agora, em vez de você antecipar rigorosamente, você pode pegar e descontar ele do banco de horas pré-existente. Seria, nesse caso, então, uma exceção expressa que confirma o fato de que, fora essa hipótese, as outras não cabem? Eu acho que esse caso, sim, por 2 motivos. Primeiro, porque ele fala expressamente, né, nesse sentido, e ele fala de feriado, então ele limita uma situação bem particular, e ele não trata dessa situação no capítulo 6, que ele trata do banco de horas. Verdade. Da pandemia. Ele trata no capítulo do feriado. Então, eu acho que aí ele deu a entender que é possível você compatibilizar o banco de horas que já existia com os feriados, com a compensação negativa, né, a antecipação do feriado previsto na MP 927, que não ocorreria em relação aos saldos, porque daí ele tratou especificamente no capítulo 6 do banco de horas. Tudo bem, então. Para nossos espectadores, nossos participantes, nós já estouramos até o horário previsto, já passamos de 1 hora. Eu gostaria, para nosso encerramento aqui, de passar a última palavra para as considerações finais aí dos nossos participantes, já agradecendo a todos também a sua participação. Desembargador Eliázer, alguma consideração final que queira acrescentar agora ou não? Sim, leitura labial é importante no final da nossa gravação. Né? Apertando agora no microfone, eu gostaria de agradecer aí a possibilidade, a oportunidade que me foi dada aqui pela Ematra de poder participar aqui dessa live, e estou também bastante agradecido aqui aos colegas debatedores aqui, por assim dizer, né, que trouxeram aqui bastante elucidação. Eu vi aqui por parte da Vanessa, do Maurício, aquele conteúdo técnico que nós temos acompanhado nas sentenças, e tenho por vocês bastante estima, e agradeço muito a oportunidade de se dispuserem a estar aqui junto comigo para poder tratar aí desse tema. E gostaria de dizer nesse momento que nós precisamos todos efetivamente de analisar as coisas com muita calma, com muita cautela, e nós agora com depois da reforma, e agora com todas essas medidas e da forma como elas estão vindo, há um desprestígio muito grande à negociação coletiva e o papel dos sindicatos, não que eles não tenham feito por merecer ao longo da história. Nós temos aqui que agora a Justiça do Trabalho é efetivamente, né, o último recurso de empregados e de empregadores, para que possamos fazer com que a lei seja observada, interpretada, e de uma forma que traga justamente aí a tão sonhada e tão almejada pacificação social. Eu reitero meus agradecimentos e desejo a todos aí uma boa noite e felicidades. Maurício, considerações finais? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui podendo compartilhar um pouco dos pensamentos iniciais, lógico, que todos nós estamos tendo, né, na companhia do desembargador Eliázer, da minha colega juíza Vanessa. Agradeço ao Roberto, agradeço a Nancy, saúdo aí a Ematra. E como última mensagem, apenas algo que venho pensando no decorrer dessa pandemia, que é justamente a profundidade, a importância
da atuação da Justiça do Trabalho nesse momento e o norte que deve ter todos os nossos julgamentos jamais desassociados da gravidade dessa crise que nós estamos enfrentando. Se é preciso sempre entender muito bem a questão atual por qual enfrentam, por que passam os empresários e os trabalhadores, em momento de pandemia, em momento desta crise, que vai gerar, na expectativa de muitos indicadores econômicos, mais 3,2 milhões de desempregados no Brasil ao final, né? Que vai gerar um achatamento salarial da queda da renda da efetiva média do trabalhador de 8,58%, ou seja, nós entramos com a média a renda média do trabalhador em R$ 2.413. Sairemos com R$ 2.206 apenas. Teremos aqui uma massa de rendimentos efetivos do trabalho reduzida em 14,4% em 2020. Isso significa uma perda de 30 bilhões de reais na economia da renda do trabalhador e do consumo. Nós não podemos nos dar ao privilégio de ficar distantes desta realidade. A hermenêutica que se deve fazer dessas normas, que são, repito, transitórias, excepcionais, deve ser sempre uma forma de prevalecer o interesse social, o interesse público, que é a preservação do emprego e da renda. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Vanessa? Gostaria, então, de dar uma boa noite a todos e agradecer, elogiar, na verdade, a Matra e Matra por todas essas lives que estão sendo feitas. São temas que a gente está, em cada debate, a cada nova leitura de artigo ou principalmente nessas lives, né? Acho que é onde está sendo a maior troca de informações. A gente repensa, pensa, até porque vai ser dessa forma que a gente vai conseguir chegar em algum esclarecimento em relação a tudo isso que tá sendo colocado. É um momento de bastante tensão, um momento, né, que nunca ninguém imaginou tá passando, né, no Brasil. Então, é uma situação mundial que a gente não sabe nem quando e nem como que ela vai se resolver, né, e se vai se resolver. Então, eu acho que a gente tem que ter muita, como falou o Maurício, muita calma e no momento da aplicação da lei, eu nunca deixar de observar o momento em que ela foi aplicada, em que ela foi usada e circunstâncias. Então, é isso. Queria agradecer novamente a oportunidade. Espero que a gente tenha conseguido trocar algumas ideias interessantes. Eu que agradeço. Nós temos alguns dos nossos espectadores até reclamando aqui que queriam mais, que a gente falasse mais a respeito. É que o tema é complexo mesmo. Jornada é sempre um tema muito exigente para todos nós. Esses dias atrás, uma das minhas filhas chegou e me perguntou o que nós julgávamos, né? O que o juiz, né? O que eu julgava nos processos. E eu dei exemplos, né? Eu falei, jornada de trabalho, hora extra, intervalos. E aí ela virou, só quando a pessoa trabalha mais do que deve? Aí eu falei, em grande parte, sim, vários dos nossos pedidos são esses, porque o tempo está no cerne, o tempo é a vida, afinal de contas, né? Na obra Péricles, Príncipe de Tiro, o Shakespeare coloca na boca do protagonista, e aqui eu vou me dar a licença de traduzir meio que espontaneamente, o Péricles ele fala que o tempo é o rei dos homens. Ele é tanto o seu pai quanto o seu sepulcro. Ele lhes dá aquilo que quer e não aquilo que os homens desejam. O tempo faz parte das nossas limitações enquanto seres mortais. A jornada é importante para todos nós, ela está no cerne do dia de trabalho, porque ela está no cerne da vida do ser humano também. Eu espero que todos os espectadores tenham gostado dessa nossa live.
agradeço o prestígio novamente e convido para amanhã. Amanhã nós temos uma edição extraordinária, geralmente a segunda-feira, mas amanhã é uma edição especial pela premiência do tema. Estaremos com os juízes Marcos Blanco, o juiz Paulo Nadai e também com a desembargadora corregedora do TRT da Nona Região, Nair Lemos, para falar sobre um tema muito tranquilo, que são as audiências telepresenciais. Esperamos todos vocês aí na nossa edição especial amanhã às 18h30. Agradecendo uma vez a todos mais novamente. Uma boa noite a todos, viu? Boa noite, obrigado. Bem, também.